Bom dia, irmãos, irmãs, amigos, amigas. Sejam todos muitíssimo bem-vindos para essa celebração de Natal, para esse musical que está sendo apresentado hoje. O coral vai voltar daqui a pouco para um número final. Eles vão se preparar para mais uma canção, mais um cântico maravilhoso que vai ser cantado aqui. Vocês viram que todas as nossas canções, desde o início do culto, no nosso tempo de louvor, todas as músicas que foram cantadas pelo coral, todas as personagens que se apresentaram aqui, que contaram a sua história, falaram sobre o amor de Deus. Tudo orbitou, tudo gravitou, tudo girou em torno desse grande tema do amor de Deus. Durante esse ano aqui na nossa igreja, nós estudamos o Evangelho de Lucas e fomos vendo essas histórias do Evangelho que falam do amor de Deus. Por isso que nós gostaríamos de dar de presente para cada um que ainda não tem uma Bíblia, um exemplar, para que você mesmo pudesse ler, conhecer, tomar conhecimento desse grande amor de Deus que entrou na história. Agora, a gente tem maneiras diferentes de perceber o amor, não é isso? Tem um livro muito famoso que chama 5 Linguagens do Amor. Eu acho que muita gente aqui já deve ter ouvido falar desse livro, né? Uns percebem o amor pelo tempo de qualidade que é oferecido, outros pelo que é dito, outros por meio de serviço, mas quase todos percebem que alguém nos ama quando a gente recebe um presente, não é isso mesmo? Todo mundo gosta de presente, não é? A gente gosta de ganhar presente no aniversário, às vezes presente de surpresa. E nessa época do Natal a gente fala muito de presente. A gente embrulha os presentes, prepara as crianças, então ficam animadíssimas com presente. Combina muito bem com o tempo de Natal os presentes que a gente dá. Por quê? Porque o Natal é o tempo que a gente lembra que Deus nos deu um grande presente. A Bíblia fala que Jesus é o dom de Deus. Dom é dádiva. Dom é presente. Deus nos deu um presente. Mas, se você ganhasse um presente e ele ficasse embrulhado, você até ia gostar da beleza daquele pacote, bonito, um enfeite, um papel colorido, mas a finalidade não é essa, né? A gente precisa fazer o quê? Desembrulhar o presente, não é isso? Em algumas casas a gente desembrulha o presente no dia 24 à noite, outras no dia 25, enfim, outras famílias têm outros costumes. Eu sei que em alguns países da Europa é no dia de Reis, no dia 6 de janeiro, que se dá os presentes, enfim. Então, em cada época, em cada cultura, cada família é de um jeito, mas a gente desembrulha os presentes. E hoje eu quero desembrulhar com vocês um pouquinho desse grande presente que Deus nos deu, para a gente lembrar, para a gente encontrar o significado do Natal, o sentido do Natal. Muitas coisas que a gente faz na nossa cultura, tem raízes nas histórias bíblicas do Natal. A gente às vezes critica o consumismo, fala muito do consumismo, faz muitas críticas à nossa cultura, mas muitas das práticas da nossa cultura têm raízes nas histórias bíblicas do Natal. A prática de dar presentes, a prática da gente se encontrar, da gente se reunir, tudo isso tem a ver com as histórias bíblicas do Natal. E eu quero lembrar hoje, de manhã, de maneira bem breve, 3 histórias do Natal de Jesus. 3 histórias que Lucas
contou. A primeira história que Lucas contou é a história de como Maria deu à luz ao seu primogênito. E eu dei como título para essa história a palavra aproximação. Natal é aproximação. Aproximação de quem? É a aproximação de Deus. Deus em Cristo se aproximou da gente. Deus em Cristo chegou perto da gente. Deus em Cristo quis encontrar comigo e com você. Quis encontrar com cada um de nós. Quis estar perto, próximo, junto de cada pessoa que está aqui nessa manhã. Deus veio ao nosso encontro. Deus veio à nossa direção. E como é que é essa história? É aquela história, Maria tinha recebido o anúncio de que ficaria grávida de maneira sobrenatural, e o anjo aparece para ela, o anjo Gabriel, conta essa história, fala com Maria sobre tudo isso que vai acontecer. Ela ficou muito surpresa, aquilo era inédito, inusitado, e Maria então acolhe aquelas palavras, se dispõe diante de Deus, e passa o tempo. Ela tem uma gestação normal, tranquila. Durante a gestação ela faz uma viagem, vai visitar a Isabel, depois ela volta para Nazaré, para sua casa, e passado mais algum tempo, acontece um decreto imperial. O imperador César Augusto, lá em Roma, manda fazer um recenseamento. Claro que essa contagem de pessoas lá na Palestina tinha interesses políticos e econômicos. Ele queria saber quantos judeus, quantos galileus, quantos samaritanos havia naquela região. Isso tinha a ver com cobrança de impostos, tinha a ver com controle militar, quantas tropas tinham que ser designadas para aquela região, etc. Então ele manda fazer um recenseamento. Mas foi um recenseamento diferente dos recenseamentos que a gente tem hoje. Nos nossos recenseamentos contemporâneos, os recenseadores do IBGE vão à nossa casa, não é isso? A gente deve ter recebido a visita, respondeu o questionário lá. Naquela época era diferente. Cada um tinha que ir para a cidade aonde nasceu. Cada um tinha que viajar de volta para a cidade onde nasceu. Como José havia nascido em Belém, era da família de Davi, ele teve que viajar de Nazaré para Belém, uns 100 quilômetros. Olha só, uma viagem difícil. Maria já estava com 9 meses. Viajaram no lombo de uma mula, de um jegue. Imagina uma viagem de tantos dias, difícil, saculejando. Enfim, chegaram a Belém. Quando chegaram a Belém, a cidade estava muito cheia. E simplesmente não se encontrou lugar para que eles ficassem hospedados. Não tinha Airbnb, Booking, Trivago, né? Não tinha nenhuma dessas empresas, não tinha como fazer reserva. Chegaram lá, a cidade estava cheia, a casa dos parentes estava cheia, provavelmente não tinha hospedaria, não tinha hotel, não tinha nada disso. Mas alguém disse: olha, tem um lugar lá no curral, lá no estábulo, onde vocês vão poder ficar um pouco abrigados do frio, vai ter uma palha, vocês podem deitar por ali. E naquela noite Jesus nasceu. E eu gostei demais desse quadro, porque são poucos quadros que mostram Maria logo depois do parto. Olha como é que ela está cansada ali. Deve ter sido difícil, né? E o José, aparentemente só tinha o José ali para ajudá-la. Então, eles estão com uma cara assim meio de exaustos. E Jesus está deitado numa manjedoura ali, com toda a ternura, com todo o carinho, embrulhado em alguns panos, em alguma
em uma manta, em algumas faixas. E nessa cena a gente enxerga, a gente vê a aproximação de Deus. Deus está chegando perto. Deus veio habitar conosco. Veio habitar de um jeito que a gente pudesse reconhecer bem, como um de nós, semelhante a gente, veio se encontrar conosco. Mas tem uma segunda história, e ela fala de um outro aspecto, um outro significado do Natal, que é a salvação. Por quê? Enquanto Jesus estava dando a luz, enquanto Jesus estava nascendo, enquanto Maria estava dando a luz, alguns pastores ali perto da cidade estavam reunidos nos campos. E o trabalho de pastor não era um trabalho fácil. Eles eram camponeses, eles eram pessoas que trabalhavam no campo, cuidando dos rebanhos. Só que esse trabalho era à noite. Esses pastores estavam vigiando, cuidando dos rebanhos à noite. Eles estavam protegendo os rebanhos de ladrões, estavam protegendo os rebanhos das feras que haviam, lobos, algum felino maior, algum pequeno urso, alguma coisa assim, que vivia naquela região. Então, à noite, olha que trabalho difícil, eles estavam lá cuidando dos pastores. E, de repente, apareceu uma luz. Um anjo começou a falar com os pastores. Essas histórias do Natal têm muita presença de anjos, tem muita presença do sobrenatural. Por quê? Porque é o sobrenatural mesmo que está acontecendo. O céu está entrando na terra. O céu, a eternidade, está encontrando a história. Está acontecendo alguma coisa especial. Então o anjo, a primeira coisa que ele disse para os pastores é assim: olha, não tenham medo. Não tenham medo. Eu vim trazer uma boa notícia. Natal é tempo de boa notícia. O céu está comunicando uma boa notícia. Trago para vocês uma boa nova. Hoje nasceu na cidade de Davi, Belém, o Salvador, que é Cristo. E vocês vão encontrá-lo envolto numa manta, envolto em alguns panos, deitado em uma manjedoura. Por isso que o subtítulo da nossa mensagem é: desembrulhando o presente de Deus, o amor nasceu na manjedoura. Maria colocou Jesus na manjedoura. Os anjos deram como sinal para os pastores irem para Belém, onde eles iam encontrar lá no curral uma criança envolta em mantos, em faixas, numa manjedoura. E os pastores, então, ficaram reflexivos, ficaram pensando naquela mensagem, e enquanto eles estavam refletindo nisso, apareceu um coro de anjos. Eu acho que é por isso que no Natal a gente faz coral, né? Todo Natal, quase toda igreja faz um coro, faz alguma coisa com música. Isso tem a ver com o Natal. Natal é um tempo de muita música, de muita alegria, de muita celebração. Aliás, os anjos falaram isso para os pastores: olha, eu trago uma boa notícia, uma notícia que vai trazer alegria. E esse coro dos anjos então começou a cantar. E vocês conhecem, tem um hino muito famoso: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Então, Natal é isso. É esse tempo de boa notícia, é esse tempo onde é anunciada a alegria, onde é anunciada a paz, onde é anunciada a graça de Deus. E por fim, uma terceira história para a gente encerrar, que o coral já está ali pronto para voltar. A terceira história é então exatamente os pastores. Quando os pastores receberam aquela notícia, eles ficaram pensando, começaram a conversar entre si: o que nós vamos fazer? E eles resolveram: vamos até Belém, vamos ver essa notícia que os anjos nos deram. Deus está nos dando uma revelação, Deus está nos revelando alguma coisa especial. E eles então foram, o texto de Lucas 2 diz que eles foram correndo até Belém, foram depressa.
apertaram o passo. Não sei se eles deixaram o rebanho, se eles levaram o rebanho junto. Deve ter sido uma noite agitada, aquela em Belém, com os pastores correndo por ali, e algumas ovelhas juntos também. E eles foram até Belém, e eles encontram então o menino deitado na manjedoura, com Maria e José. E os pastores chegam lá, contam a história, ouvem a história, e tudo se torna num momento de grande louvor, de grande celebração. E eu escolhi a palavra comunhão. Então o Natal é aproximação, Deus se aproxima da gente, Deus chega perto da gente. O Natal é salvação, porque Deus está trazendo perdão, Deus está trazendo reconciliação, Deus está trazendo cura, Deus está trazendo libertação, Deus está trazendo bênçãos, Deus quer trazer a sua graça para todos nós. Mas o Natal também é comunhão, porque gente que nem se conhecia, José, Maria, os pastores, nem se conheciam, naquela noite se reuniram em torno de Jesus. Natal é esse tempo de encontro em torno de Jesus. Nós precisamos desesperadamente que nesse nosso tempo de Natal, as nossas mesas, as nossas reuniões, seja esse tempo de encontro, seja esse tempo de comunhão, de renovação da amizade. Às vezes, por motivos diversos, a gente anda distante, anda longe, mas no Natal, em Jesus, a gente pode se aproximar, pode se reaproximar dos nossos familiares, pode se reaproximar dos nossos vizinhos. O Natal é esse tempo que quer reunir as pessoas, aproximar pessoas diferentes, pessoas com histórias diferentes, como a gente está vivendo aqui hoje. Hoje vocês estão presenciando, testemunhando uma experiência muito legal. 2 igrejas que há pouco tempo atrás decidiram se unir, estavam preparando musical de Natal cada uma, e a gente resolveu trabalhar junto. E esse pessoal nunca tinha cantado junto. E a gente fez uns 3, 4 ensaios. Gente, que harmonia, não foi? Eu achei maravilhoso. Eu fiquei encantado com essas canções, com essas histórias. Elas tocaram o meu coração. E eu imagino que também tocaram o seu coração. Eu imagino que esses testemunhos que você ouviu mexeram com você. Alguns deles fazem as lágrimas chegarem nos nossos olhos. Então o Natal, a gente celebra o Natal porque Jesus fez muita coisa na vida de muitas pessoas. Hoje nós trouxemos uma pequena amostra aqui, 5 pessoas. 5 pessoas contaram a história delas, mas muitas testemunhas experimentaram esse amor de Deus que chegou perto, esse amor de Deus que trouxe salvação, esse amor de Deus que reintegrou gente marginalizada. Vocês viram o que tinha de comum na história? Todos eles eram marginalizados, todos eles estavam à margem, todos eles estavam desprezados, e todos eles tiveram uma experiência real de alguém os aceitando, de alguém os acolhendo, de alguém tocando na vida deles, de alguém trazendo eles para dentro do povo, trazendo para uma nova comunhão, trazendo para dentro de uma nova família. Eu quero orar por vocês, eu quero orar por mim, eu quero orar por todos nós, para que esse nosso tempo de Natal, nesse Natal, a gente experimente essa presença. Quantas vezes você já ouviu as histórias do Natal? Eu tenho certeza que muitas vezes. Mas quantas vezes você experimentou a presença? Quantas vezes você experimentou essa proximidade de Deus? Talvez você se sente longe, talvez você se sente distante. Você está com o presente, está aqui a história de Natal, está aqui a pessoa de Jesus, mas você precisa desembrulhar esse presente e experimentar a presença. Talvez você está precisando de salvação de alguma maneira, está precisando da ajuda de Deus, a graça de Deus. Desembrulhe o presente. Talvez você está se sentindo sozinho, nós estamos vivendo uma epidemia de solidão nesse mundo. Jesus quer fazer você
encontrar irmãos e irmãs, uma família da fé, com quem você pode andar juntos. Então eu quero orar por mim, quero orar por você, quero orar por nós. E eu quero pedir a Flávia para vir aqui orar pela gente, e pedir a você que deseja experimentar essa presença, esse poder, essa graça de Deus, esse encontro, essa reconciliação, que você fique de pé e a gente vai pedir a Deus a graça sobre as nossas vidas, a bênção sobre a sua pessoa, sobre a sua família. Fique de pé para a gente orar juntos e pedir a graça, a bênção, o poder de Deus sobre as nossas vidas. Bendito Senhor, como nosso coração é grato, como nós nessa manhã queremos celebrar, agradecer por tão maravilhoso presente. Senhor, nós estamos constrangidos, nós estamos, ó Deus, tão alegres por receber do Senhor esse presente de amor, o Senhor que se doa a nós. Pai, nos inspira, nos ajuda, nos move hoje a desembrulhar esse presente, sermos alcançados, ó Deus, pelo Senhor que decide se aproximar de nós. Muito obrigada por essa decisão do Senhor de se aproximar, de se achegar a nós ali, naquele bebê na manjedoura. Como nós agradecemos por essa vida ali no ventre de Maria, pelo Senhor que decide se aproximar de nós, por aquela criança na manjedoura. Pai, nós te agradecemos por tão grande salvação, que a tua presença, que a tua aproximação trouxe a cada um de nós, a todos, com essa salvação que nos restaura, que nos cura, que nos liberta, essa salvação que nos livra de viver uma vida sem o teu amor, sem a tua graça, sem o teu poder, sem o Senhor sobre nós. O Senhor se aproxima, o Senhor se achega, e se achega para salvar. Maravilhoso presente, bendito presente dos céus, que nos salva. Senhor, nós bendizemos o teu nome, porque fomos alcançados pelo Senhor. Esse presente que nos alcança, que mudou a nossa vida completamente. Nós queremos nos colocar diante do Senhor, e nós queremos dizer hoje: Senhor, recebemos esse presente. Queremos abrir esse presente como uma criança entusiasmada, alegre, feliz, celebrando esse Deus que chega a nós. Presente que nos salva, presente que nos cura, e presente que chega para celebrar comunhão na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Que hoje a gente possa decidir celebrar, perdoar, nos achegarmos mais uns aos outros, porque temos um presente que nos une, temos o teu amor, a tua vida, e que em volta desse presente, dessa manjedoura, venhamos agora todos nos achegando e celebrando esse Deus que escolheu vir até nós, como Zaqueu, como Maria, como a pecadora. Nós nos achegamos, e os nossos olhos se abrem, quando começamos a desatar os laços e a abrir esse presente, todos nos achegando à manjedoura, somos alcançados, o Senhor nos chama pelo nome, o Senhor nos vê, e o Senhor nos diz hoje: chega salvação na sua casa. Hoje chega salvação que abre os teus olhos para contemplar o milagre de Deus presente entre nós.
onde havia, Senhor, rupturas, começa a haver restauração de famílias, restauração de relacionamentos. Todos hoje, Senhor, a uma só voz, celebramos a Ti e Te rendemos toda a honra, graça e louvor, recebendo esse presente de amor que nos chama, que nos acolhe, que nos salva e nos celebra em comunhão pela graça derramada. Que esse presente seja agora derramado em cada família, em cada lar, que haja, Deus, a presença do Senhor. Celebramos agradecidos no nome de Jesus.